Então aqui nós temos o sistema nervoso já totalmente formado. A gente observa que ele se ramifica por todas as regiões do corpo humano, exatamente para que tanto os impulsos aferentes sensitivos venham de todas essas regiões, como também os impulsos eferentes motores possam chegar também a todos os tecidos e todos os órgãos do corpo. O sistema nervoso, então, ele é dividido em duas partes principais. Nós temos o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, ele fica também na parte central do esqueleto, aquela região do esqueleto que a gente chama de esqueleto axial. Nós temos o encéfalo, ou estruturas encefálicas, que ficam dentro da caixa craniana. E a medula, que é uma estrutura mais alongada e fica localizada dentro da coluna vertebral. Do sistema nervoso central saem várias ramificações, que são os nervos. E aí, esses já fazem parte do sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, então, ele é formado pelo encéfalo, onde nós temos o cérebro, formado pelos hemisférios cerebrais, e pelo diencéfalo. O tronco encefálico, formado pelo mesencéfalo, pela ponte e pelo bulbo. E uma estrutura posterior a ele, ao tronco, chamado de cerebelo. Esse conjunto de estruturas são as que derivam exatamente daquelas vesículas embrionárias primárias e secundárias. E todos eles ficam então na parte mais cranial do sistema nervoso central, localizados dentro da caixa craniana, dentro do crânio ósseo. O restante do sistema nervoso central é formado pela medula espinhal, que é uma estrutura alongada, cilíndrica, que se aloja dentro do canal central da coluna vertebral. As vértebras, elas têm aberturas centrais, chamadas de forames vertebrais, e quando elas todas estão empilhadas umas sobre as outras, elas formam então um grande canal que percorre toda a extensão da coluna vertebral. Esse canal é chamado de canal central da coluna vertebral. E é dentro dele que a medula espinhal vai se alojar. A medula corresponde exatamente à parte inferior do tubo neural, que não se desenvolve. A parte superior, onde se formam as vesículas embrionárias, vai gerar essas estruturas mais dilatadas, que formam o encéfalo. E a parte inferior, que não se desenvolve, permanece como um tubo alongado, com a cavidade central, é o que corresponde, então, depois de todo o sistema nervoso formado, à medula espinhal. Então, essas são as estruturas que compõem o sistema nervoso central. É a parte central, tanto do ponto de vista topográfico, regional, também do ponto de vista funcional, porque é aí para aí que convergem os impulsos nervosos sensitivos, e é daí que são gerados e que saem os impulsos nervosos eferentes motores. O sistema nervoso periférico nada mais é do que conexões que o sistema nervoso faz com os órgãos periféricos. As estruturas mais visíveis são os nervos, que são pares de estruturas alongadas que saem tanto do encéfalo como da medula. Os nervos sempre saem aos pares, um de cada lado, e eles são formados por conjuntos de axônios, de fibras nervosas, que estão compactadas, formando essas estruturas maiores, como se fossem fios, que saem do sistema nervoso central e vão se ramificando pelo corpo. Existem os pares de nervos cranianos, que são os que saem do crânio ou do encéfalo, que são 12 pares, que têm denominações específicas. E os pares de nervos espinhais, ou raquidianos, que saem da medula, que são 31 pares, e que também têm denominações determinadas. Esses nervos, alguns deles podem ser só sensitivos, ter fibras nervosas ou axônios só sensitivos ou aferentes, ou outros podem ser só motores, ter fibras nervosas ou axônios apenas eferentes ou motores. E alguns deles podem ser mistos. Eles podem ter fibras nervosas aferentes e eferentes correndo dentro
do mesmo nervo. Eles são envolvidos por uma membrana chamada de bainha de mielina, tem uma espessura variável de acordo com a quantidade de fibras nervosas que compõem o nervo. E a sua denominação varia de acordo com a sua função. Os pares cranianos são 12 e cada um recebe um nome específico de acordo com a função que ele está relacionado. Os pares cranianos eles podem ser sensitivos, também chamados de sensoriais, ou motores eferentes, e podem ser também mistos. Já os 31 pares de nervos raquidianos são todos mistos, porque são todos eles formados por duas raízes, uma raiz motor anterior e uma raiz sensitiva posterior. Então todos eles têm axônios motores e sensitivos, aferentes e eferentes. Então todos eles são mistos. Esses 31 pares de nervos raquidianos, eles saem da medula dos 31 segmentos da medula. A medula espinhal ela é dividida em 31 segmentos. São 8 segmentos cervicais, 12 segmentos torácicos, 5 segmentos lombares, 5 segmentos sacrais e 1 segmento coxígeo, que dá então 31 segmentos. E de cada segmento desses sai um par de nervos chamados de nervos raquidianos ou nervos espinhais. Dos nervos, eles vão se dividindo, vão se ramificando e vão dando pequenas divisões microscópicas que são chamadas as terminações nervosas. As terminações nervosas são aquelas menores divisões microscópicas dos nervos que chegam até as células dos tecidos e fazem a comunicação direta da célula nervosa com a célula daquele órgão específico, com as fibras musculares, com as fibras cardíacas, com as glândulas, com o tecido conjuntivo e assim por diante. Então, essas menores divisões dos nervos são chamadas de terminações nervosas. E também na periferia do corpo nós encontramos regiões onde se acumulam corpos de neurônios. A maior parte dos corpos dos neurônios ficam ao nível do sistema nervoso central, mas existem pequenas estruturas localizadas em órgãos periféricos ou em regiões periféricas específicas, onde se acumulam corpos celulares de neurônios. Essas estruturas são chamados de gânglios. Um exemplo de gânglio é o nosso sino atrial, que é um gânglio presente nas paredes do coração, que faz o controle da ritmicidade dos impulsos nervosos que vão determinar as contrações do miocárdio. Esse gânglio, chamado de sino atrial, que controla essa função, é um conjunto de corpos celulares de neurônios que fica fora do sistema nervoso central. E esses gânglios, eles podem estar inseridos na parede de órgãos, como é o caso do coração, do intestino, ou também podem formar cadeias em determinadas regiões. Então, os nervos, os gânglios e as terminações nervosas fazem parte do que a gente chama de sistema nervoso periférico. Existem ainda estruturas que ajudam na proteção e na sustentação do sistema nervoso central, principalmente. Entre elas, nós destacamos as meninges. As meninges são membranas que envolvem todo o conjunto de estruturas do sistema nervoso central e fazem a sua proteção, tanto mecânica como biológica. São 3 membranas que envolvem o sistema nervoso central de maneira concêntrica, sendo a mais externa chamada de dura mater, a intermediária chamada de aracnoide e a mais interna e mais fina também é chamada de pia mater.